meus queridos amigos, nós estamos hoje aqui para falar de um tema bastante especial, porquanto muito procurado, solicitado, e embora nada antigo ou estranho à rotina cotidiana dos órgãos, é um tema que enseja bastante trabalho e uma problemática significativa, considerando a dificuldade que nós temos hoje em adquirirmos pesquisas junto a fornecedores, pesquisas de preço daqueles produtos ou serviços que formos então adquirir. A pesquisa de mercado pode encontrar regulamentação no próprio órgão. É uma coisa que geralmente os órgãos não sabem, que ante as dificuldades em conseguir critérios específicos, padronizados para pesquisas de mercado, é possível uma regulamentação no âmbito interno. Quando é que o órgão vai conseguir chegar à melhor regulamentação? Quando ele estruturar os seus setores, quando ele conseguir trabalhar em sintonia de equipes, quando ele conseguir desenhar fluxos dos seus processos, da sua rotina de trabalho, e aí a partir dos estudos técnicos preliminares iniciados nos órgãos, a partir do planejamento das licitações, é que eles poderão, enfim, chegar à melhor metodologia para a pesquisa de mercado. Vejamos que a pesquisa de mercado é instituída desde a legislação 8666, lá no seu artigo 7º, já prescrevia que as obras e os serviços somente podem ser licitados quando existir um orçamento detalhado. Depois, no artigo 15, nós temos que as compras, sempre que possível, olha a própria exceção contida na letra da lei, sempre que possível deverão ser processadas através do sistema de registro de preços, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. O registro de preço será precedido de ampla pesquisa de mercado. Depois, na 10.520, que trata do pregão, nós também tivemos um direcionamento para a importância da pesquisa de preços, tá? Mas o processo de formação de preço nos órgãos não tem sido nada fácil. A gente sabe que às vezes a licitação enseja um número significativo de itens a serem adquiridos, demanda um tempo para a elaboração das planilhas, quanto mais um tempo para o fornecimento dos preços. Então, esse orçamento que as empresas não têm demonstrado mais interesse em dar, em oferecer aos municípios, principalmente nos municípios pequenos, tem dificultado muito essa formação de preço. Mas por que tem dificultado a formação de preço? Especialmente porque os órgãos entendiam, agora a realidade está ainda bem mudando, mas os órgãos entendiam que bastava conseguir lá junto ao seu pretenso fornecedor 3 cotações, junto aos seus pretensos fornecedores 3 cotações, orçamento entregue, preço formado. Na realidade, a boa prática tem demonstrado que não é assim. Não basta e não é, inclusive, o principal critério, não é a melhor metodologia eu buscar apenas 3 preços junto a fornecedores e depois eu apurar, por exemplo, o menor preço, eu aplicar o menor preço. Nós vamos ver no decorrer dessa aula de hoje, inclusive, que o menor preço geralmente, quase sempre, não é a melhor situação ali, a melhor metodologia para ser adotada na licitação. Mas a nossa pesquisa, ela tem por objetivo informar o dirigente do órgão sobre os custos da nossa contratação.
Então, a partir daí é que o dirigente, né, a autoridade competente, vai decidir se ela, naquele momento, realmente vai fazer aquela aquisição. E se ela precisar fazer aquela aquisição, o preço precisa ter sido formado da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Inclusive porque uma coisa que pouco se tem divulgado, mas é definido, é fato, é que a partir de agora, principalmente os órgãos de controle externo pegarão mais firme nesse critério de, a partir de uma pesquisa de preço mal formada, penalizar não só o gestor, o ordenador de despesas, teve aquela pesquisa disponibilizada para ele, mas toda a equipe que participou na formação desse preço, seja lá no setor de compras, envolve também o próprio setor de licitações, envolve a equipe de planejamento quando foi passar pela análise desse objeto para a construção da melhor contratação, por não ter percebido de repente um preço superfaturado, tá? Uma pesquisa mal elaborada, então, doravante vai ensejar penalizações para todos aqueles envolvidos, de sorte que, inclusive, poderá alcançar os fornecedores. Porque se eu tenho um preço superfaturado oferecido pelo município e eu, fornecedor, tenho um preço menor praticado lá no meu comércio e eu entro para essa licitação, vejo aquele preço mal elaborado e aceito aquele preço, ganho aquela licitação, me fazendo vantagem aquele preço, aquela pesquisa mal formulada, eu também, enquanto fornecedor, poderei e fatalmente serei ali penalizado. Então, eu também tenho por objetivo, na minha pesquisa de preços, fornecer uma referência ao pregoeiro para fins de critério de aceitação do preço vencedor. Então, embasar o preço máximo a ser fixado quando for o caso é um outro objetivo da minha pesquisa de preço, porque para mim conseguir chegar a um preço máximo e motivar inclusive esse preço máximo, eu preciso então do meu preço de mercado. O setor de licitações, aqui nós estamos falando especificamente do pregão, então o pregão não tem valor, a licitação não precisa ter um determinado valor, mas se eu for optar, por exemplo, por uma licitação na modalidade tradicional, né, numa das modalidades lá da 8666, eu vou precisar certamente dessa pesquisa de preço, dessa formação de preço, desse orçamento, inclusive para decidir, verificar ali em qual das modalidades aquela contratação se encaixa. Eu vou precisar dessa formação de preço depois para mim fazer uma análise também da planilha de custos que eu posso exigir do fornecedor lá no momento que ele for habilitado no pregão eletrônico, para verificar, por exemplo, se aquele preço é execuível. Eu preciso de uma planilha que eu vou solicitar ao fornecedor. Mas a partir do que eu tenho essas informações? A partir da pesquisa de preços. A formação de preço não é só colocar lá no papel 3 orçamentos e aí calcular ali a média ou a mediana ou definir ainda que será o menor preço, a minha metodologia adotada, e aí eu simplesmente acredito que está bem realizada a pesquisa de preços. Não é assim. Eu tenho como fontes de pesquisa de mercado não só as empresas do ramo com as quais eu estou mais habituada a trabalhar, né? Que geralmente a gente vai pedindo esses orçamentos dessa forma. Para empresas ali do local que já costumam licitar com o município, eu encaminho para ela as minhas necessidades ali materializadas numa planilha, via e-mail institucional é o correto, mas eu posso também encaminhar por outra forma, desde que eu tenha ali a justificativa, a motivação no meu processo. E aí eu tenho também possibilidade de me embasar nos preços
praticados nas licitações similares, né, com aquele objeto na minha região, a partir ou até 180 dias anteriores. Então, o preço, saibam disso, pode ser tido também como, pode conter também, pode estar contido também na minha pesquisa, desde que sejam preços praticados na região pelo período antecedente de até 180 dias. Eu tenho também os preços já registrados em atas, que podem ser as minhas próprias atas, a ata do meu vizinho, do município vizinho, do órgão vizinho, do meu estado. Enfim, eu tenho também esse elemento embasador para compor como fonte minha pesquisa de mercado. Painel de preços. O painel de preços é uma metodologia de preço que vem sendo muito bem aceita e nós já vamos falar especificamente sobre o painel de preços daqui a pouco. Pesquisas publicadas em mídias especializadas, em sítios eletrônicos especializados, né? Desde que eu coloque dentro do meu processo, inclusive contém a data e a hora do acesso. Muitos órgãos não fazem isso, e aí depois há um questionamento: como é que você conseguiu chegar ao seu preço, como é que você formou o seu preço e não está materializado nos autos a metodologia que foi utilizada. Tenho batido muito nessa tecla com vocês a respeito da materialização dos atos no processo. Tá? E para obras, especialmente, eu tenho ali SINAP, né, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Eu deixo para vocês o link ali, mas já é conhecido, né, do pessoal que licita obras, também do Cicro, no material PDF anexo a essa aula. E aí, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre pesquisas de preço no próximo áudio aula. Um abraço no coração de todos.